aí com cadeira, toca aí com cadeira, toca aí com cadeira, toca aí com cadeira. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa do Angolano. Se já gostaram do vídeo, recomendo que dá like, subscreva o canal e partilhe bastante com os seus amigos. Hoje, como vocês veem no título, vamos falar sobre um assunto muito importante, muito sério, e eu acho muito importante debatermos em todos os aspectos para então erradicá-lo do mundo. Hoje vamos falar do preconceito, que é um juízo criado sem razão objetiva e é normalmente expressado por meio da intolerância, que eu acho que é uma coisa totalmente importante falarmos aqui, é que existem inúmeros motivos que levam as pessoas a serem preconceituosas, desde a educação, desde o seu próprio ego, achando que é melhor que os outros, que não tem aquela coisa ou aquela falta, nem sempre é falta, então acha que está melhor que muita gente, mas na verdade não está. Eu acho que é uma coisa muito importante nós todos falarmos sobre isso, para então melhorarmos o mundo e melhorarmos vários aspectos que nós achamos que temos que melhorar. Como coisa negativa que é normalmente o preconceito leva à exclusão de uma pessoa do meio social, ou seja, deixamos de dar a oportunidade da pessoa mostrar o que é ou estar na sociedade. Como coisa negativa que é, o preconceito leva normalmente as pessoas a serem excluídas da sociedade, do meio social e barradas do prazer que têm de serem elas mesmas, de relacionarem-se com as pessoas normalmente. Existem vários tipos de preconceito, mas eu vou falar de alguns muito brevemente, porque eu acho que é um assunto que teremos aqui convidados para debater, então não vamos gastar o assunto. O primeiro preconceito que eu vou falar é o preconceito social, que eu acho que é o preconceito mais universal existente no mundo inteiro. Eu vou falar de Angola, que muitas vezes acontece que pessoas que têm melhores condições financeiras acham que não devem misturar-se, que não devem estar com pessoas que têm menores condições, que eu acho que é uma coisa totalmente errada, sendo que somos todos humanos e que temos que nos respeitar acima de tudo. Eu penso que não é uma obrigação nos amarmos e nos adorarmos todos, mas eu acho que nos respeitarmos é uma forma muito boa de termos uma relação social muito boa. Desde que seja ser humano, merece respeito e merece estar em sociedade. O segundo preconceito é o preconceito cultural ou linguístico, que nós vemos muito com os estrangeiros, que também já adicionamos à xenofobia, que acontece muitas vezes. Eu, por exemplo, não nasci em Luanda e quando eu vim cá viver, eu tinha um sotaque muito diferente, principalmente nas letras R, principalmente na letra R, então eu sofri um pouco de preconceito por causa disso, que eu acho muito negativo. Temos que respeitar que as pessoas não são todas da mesma zona que nós e há diferença. Eu acho que até uma das maiores formas de erradicarmos o preconceito no mundo é aceitarmos que há diferença no mundo e as pessoas são diferentes e não são iguais, então não temos que pedir que as pessoas sejam iguais a nós. É normal uma pessoa falar uma palavra de forma diferente, nós podemos dizer chocolate ou chocolate, ambas estão corretas. O próximo preconceito é o preconceito religioso, que é um preconceito que eu acho muito fútil, porque eu acho que nós todos, ou quase todos no mundo, partimos da ideologia que existe um ser maior que nós, que é o Criador e o orientador. Tá bom que nem todo mundo baseia-se na história da Bíblia para reger a sua vida, mas nós todos concordamos nesse ponto. Agora, tu que és religioso, que lês a Bíblia e sabes muito bem que Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros, como eu também vos amei, vais fazer preconceito com uma pessoa porque não vai à igreja, vais diminuí-la, vais excluí-la do teu meio social, eu acho isso bastante incorreto, não concordo mesmo nada com isso. Eu sou religioso, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, mas eu não tenho preconceito religioso com quem não vá. Eu acho que muitas vezes falha o ponto da pessoa não ser orientada, a pessoa não ter alguns motivos que fizeram com que ela não acreditasse, mas eu acho que nós que frequentamos, nós que somos religiosos e tementes a Deus, temos exatamente esse dever de levar essa pessoa à igreja. Agora, o caso contrário de pessoas que não vão à igreja e são ateias ou ateus, não acreditam em Deus e começarem a achar que pessoas religiosas perdem seu tempo, eu também discordo muito disso. Eu acho que a partir de ser escolha, e nós temos bem indícios de que Deus existe, de que há um ser superior a nós, que faz tudo por nós e está acima de nós, superior e que pode fazer tudo por nós. Então acho que este é o ponto de partida. Então não vais discriminar uma pessoa religiosa por ser religiosa sem tu perceberes o que é.
sem tu passares por aquele momento, sem algum dia pegares e leres a Bíblia e saber como isso funciona, o que é que se diz na Bíblia sobre a criação do mundo. Eu acho que nós devemos refletir muito acerca disso e repensar muito antes do momento de sermos preconceituosos. Eu acho que o preconceito mais estúpido de todos é o preconceito a deficientes físicos e intelectuais. Para algumas pessoas, outras não, que nasceram com essas dificuldades, que vieram ao mundo sem terem o braço ou a perna ou a capacidade de raciocínio igual a dos outros, eu acho que essas pessoas não apresentam motivos nenhuns para serem diminuídas ou para serem excluídas do meio social. Eu deixei os dois maiores desta lista para o fim, que é o preconceito sexual e o preconceito racial, porque são os que mais assolam o mundo nos últimos tempos. Eu não concordo, por exemplo, que uma pessoa me compara a outra pessoa com uma pessoa branca. Não tem que me comparar com uma pessoa branca. Me pode comparar com um rapaz da minha idade, me pode comparar com um youtuber, me pode comparar com outra coisa qualquer, mas não pode comparar com uma pessoa branca, como pessoa negra, porque nós somos diferentes. Somos diferentes, temos características físicas diferentes, temos tom de pele diferente, mas partimos do ponto que ambos somos seres humanos. Eu acho que os nossos antepassados já deixaram isso bem patente, que nós éramos diferentes e que era mau, que não é. Eu acho que a diferença é muito boa e ajuda-nos muito na diversificação das coisas. Eu acho que nós somos diferentes das pessoas brancas, nós pessoas negras, mas que além disso não somos mais nada. Podemos fazer exatamente as mesmas atividades, podemos ter o mesmo estilo de vida. Eu acho que somos diferentes racialmente e isso não me diminui em nada. Eu tenho muito orgulho de ser negro e eu acho que isso é muito bom. E por último temos um preconceito, o maior preconceito de todos, que é o preconceito sexual, que eu percebo que há pessoas que o ego delas não permite ter uma relação com essa, mas nós estamos a falar de respeito, estamos a falar de consideração. Eu acho que o respeito, a sexualidade da pessoa não é algo que interfere no respeito que nós possamos ter por ela. Eu acho que o ponto de respeito das pessoas não é a orientação sexual, eu acho que é as outras atividades que são punidas pela lei de Deus, pela lei dos homens. E muitas vezes as pessoas que cometem o preconceito são pessoas que são mal resolvidas, têm baixa autoestima e veem nos outros um ponto de escapatória para os seus problemas, os seus medos, a sua insegurança, o que eu acho bastante ridículo e reprovo muito. Acho que também neste ponto do preconceito é bom falarmos da falsa aceitação que tem aqui. Eu sei que muitos youtubers, muitos artistas no geral, têm aceitação pública, que aceitam-se como elas são, como elas vieram ao mundo, mas muitas vezes não é real. Eu sei que muita gente segue os padrões do mundo, tem muitos ídolos e segue os padrões desses ídolos, mas muitas vezes esses ídolos têm problemas emocionais, têm problemas de insegurança, de medo e dizem para a sociedade que aceitam-se como elas são. O exemplo que eu tenho aqui muito patente é de uma cantora americana chamada Meghan Trainor, que lançou uma música que falava da autoestima, que as pessoas devem aceitar-se como elas são, que não se baseia nas capas de revista porque usam Photoshop, mas depois de muito tempo emagreceu bastante, mesmo por questão de vaidade, que eu reprovo muito. Eu acho que se tu te aceitas como és, deves ficar como estás, porque tu te gostas e tu te amas. Eu, por exemplo, acho que eu estou acima do peso, mas eu gosto de mim. Mas, sinceramente dizendo, eu acho que se eu tivesse um pouco mais magro, gostaria muito mais. Não estou a dizer que eu não me gosto, que eu não me amo ou que eu não tenho amor próprio. Tenho sim, mas eu acho que muitas coisas influenciam para que este amor próprio aumente ou diminua. Também temos que salvar o ponto das pessoas que cometem preconceito involuntariamente. Involuntariamente pela educação que recebeu, pelo meio social ao qual está exposto e não tem noção de como isso pode ferir as pessoas. As pessoas às vezes não percebem que se eu tenho melhores condições de vida, eu posso comprar um telemóvel por ano, não percebo que uma outra pessoa com condições muito precárias pode demorar muito tempo para comprar um telemóvel. Não percebe isso, não percebe que eu, por falar bem o português, posso estar mais habilitado para ser empregado numa empresa do que outras. Então as pessoas não sabem da realidade dos outros, muitas vezes porque não querem, outras porque não têm essa oportunidade e cometem o preconceito muito involuntariamente. Eu acho que uma forma de solucionar esse problema é fazer autorreflexão das pessoas, das necessidades, porque eu acho que a pobreza, a fome
E essas coisas todas são um problema social. Não é apenas um problema de uma pessoa que está a passar. É um problema de toda a gente. Todos nós estamos neste problema. Porque nós estamos bem, mas a pessoa que está a passar mal. Eu estou a comer 2 bifes, mas há alguém que não comeu um. Não seria melhor todos nós comermos um? Não, mas eu acho que esses problemas são problemas sociais. Problemas de todo mundo. Pertence a todos nós. E eu acho que, de certa forma, todos nós contribuímos um bocado. Acho importante também falarmos de mini ataques de preconceito, que muitas vezes não são transparentes para todo mundo e nem sempre as pessoas percebem que se foram excluídas do meio social. Por exemplo, tu elogiares uma mulher e dizer: fogo, que negra bonita. Mas por que tem que ser negra bonita? Eu acho que isso é um preconceito à raça negra, mulheres de raça negra. Está a evidenciar que não existem geralmente mulheres de raça negra bonitas. Temos que perceber, como eu já disse, que são diferenças, e uma beleza negra é muito diferente de uma beleza branca. São coisas totalmente diferentes. Então não acho que beleza é sinônimo de raça branca ou coisa parecida. Eu acho que muitas vezes nós somos elogiados desta forma e não nos apercebemos que estamos a sofrer mini ataques de preconceito e estamos aí a achar que estamos a ser elogiados, estamos a ser enganados. Isso é preconceito. Denuncie, porque é crime. Então, você que tem esta possibilidade de ver este vídeo, muda a tua consciência, faça uma reflexão, ajuda as pessoas a melhorarem e vamos erradicar o preconceito do mundo, porque é uma coisa negativa e é uma coisa que traz problemas. Se gostou deste vídeo, quer mais vídeos como este, subscreva o canal, dá um like, compartilha com os teus amigos, porque eu acho que o preconceito é uma coisa que vale a pena falar.